A história começa com a descrição da criação do mundo em 6 dias, conforme relatado no início do livro de Gênesis. Deus cria o universo, a terra, os mares, a vegetação, os animais, finalmente, a coroa de sua criação, o ser humano. Adão e Eva vivem no jardim do Éden em harmonia com a natureza e com Deus. Eles têm uma relação íntima com Deus, andando com Ele no jardim. Deus lhes dá uma única restrição: eles não devem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, a serpente, que representa a tentação, engana Eva e a convence a comer do fruto proibido. Eva também dá a Adão, e ambos desobedecem a Deus. A desobediência de Adão e Eva é conhecida como a queda. Isso resulta na perda de sua inocência e comunhão direta com Deus. Eles se tornam conscientes de sua nudez e são expulsos do jardim do Éden como consequência de suas ações. Essa história não apenas explica a origem da humanidade, mas também aborda questões profundas, como o livre-arbítrio, a responsabilidade, a desobediência e suas consequências. Além disso, a história de Adão e Eva estabelece uma base teológica para as noções de pecado original e a necessidade de redenção. A geração pré-diluviana, também conhecida como geração do dilúvio, é um termo frequentemente usado para se referir às pessoas que viveram antes e durante o grande dilúvio descrito na narrativa bíblica. Segundo essa história, Deus decidiu destruir a humanidade devido à sua corrupção e maldade, poupando apenas Noé e sua família, que foram instruídos a construir uma arca para sobreviver ao dilúvio. A geração de Noé é vista como um exemplo de degeneração moral e espiritual, representando um período em que a humanidade se afastou dos princípios divinos e se entregou a comportamentos pecaminosos. A corrupção, a violência e a falta de consideração pelos outros são características frequentemente associadas a essa geração. O dilúvio em si é considerado um evento de purificação e renovação, destinado a limpar a terra dos males acumulados. No entanto, a história de Noé também é vista como um símbolo de esperança e recomeço, já que Deus escolheu salvar Noé e sua família para repovoar a terra após o dilúvio. Após a expulsão do Éden, Adão e Eva tiveram filhos, incluindo Caim e Abel. Caim matou Abel por inveja, tornando-se o primeiro assassino. Ele foi marcado por Deus e vagou pela terra. Adão e Eva tiveram outros filhos e a humanidade começou a se multiplicar. As primeiras gerações viveram vidas longas, conforme descrito na genealogia bíblica. O relato bíblico menciona que as gerações seguintes também se multiplicaram, e as pessoas começaram a se dedicar a várias atividades e conquistas. Habilidades como criação de gado, agricultura, construção e artesanato provavelmente se desenvolveram gradualmente. Isso levou ao desenvolvimento de comunidades e até mesmo de cidades. Segundo a Bíblia, após Caim ser marcado por Deus e se tornar um fugitivo errante, ele construiu uma cidade e a nomeou Enoque, em homenagem a seu filho. Isso sugere que, apesar de seu ato de violência contra Abel, Caim estabeleceu uma comunidade, possivelmente com outros seguidores ou descendentes. Dado que Caim era um agricultor, é razoável supor que a cidade de Enoque se baseasse na agricultura e na construção. As pessoas provavelmente se envolveriam na produção de alimentos, na criação de animais e na construção de estruturas para abrigo e convivência. A cidade de Enoque provavelmente tinha uma estrutura social que incluía liderança ou governança local. Pode-se supor que Caim, como fundador, desempenharia um papel importante na comunidade. Sabendo que Caim tinha filhos, é razoável supor que a cidade de Enoque poderia ter experimentado um crescimento populacional gradual. Se a cidade de Enoque existiu em um cenário mais amplo,
É possível que houvesse interações comerciais com outras comunidades ou grupos como por exemplo os descendentes de Sete. Isso poderia envolver a troca de bens e recursos. Após a morte de Abel, Adão e Eva tiveram outro filho, Sete. O nome Sete deriva do hebraico e pode ser interpretado como compensação ou substituição, pois Eva acreditava que Deus havia dado a ela outro filho para substituir a perda de Abel. A Bíblia continua detalhando a genealogia de Sete e de seus descendentes. O capítulo 5 de Gênesis lista os filhos e descendentes de Sete, que incluem Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque e Noé. Os descendentes de Sete são mencionados, incluindo Enoque, que andou com Deus e foi levado por ele, e Metusalém, que é conhecido por ter vivido mais tempo do que qualquer outro ser humano mencionado na Bíblia. Em um sentido mais amplo, os descendentes de Sete são chamados filhos de Deus, enquanto os filhos de Caim chamados filho dos homens, pois a crença é que Deus é o Criador de todos. Isso é reforçado no livro de Malaquias capítulo 2 versículos 10, onde é dito: acaso não temos todos nós um só Pai? Não nos criou um só Deus? Por que então somos infiéis uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? No início do capítulo 6 de Gênesis, a população se multiplica rapidamente, ocasionando uma mistura entre os filhos de Deus com os filhos dos homens, dando origem a uma geração de gigantes ou nefilins, seres de grande estatura e força. Com isso, o pecado e a corrupção também aumentam, o que desagrada a Deus. A interpretação dos nefilins tem sido objeto de debate ao longo dos séculos. A passagem em Gênesis não fornece muitos detalhes, e como resultado, existem várias interpretações possíveis sobre quem ou o que eram os nefilins e nenhuma delas é definitiva. A história do dilúvio destaca as consequências do pecado e da corrupção. Mostra como a maldade e a desobediência podem levar a um afastamento de Deus e a eventos catastróficos. Essa lição enfatiza a importância da justiça, retidão e obediência aos princípios éticos. A história também enfatiza a possibilidade de arrependimento e de receber uma segunda chance. Deus escolheu Noé e sua família para sobreviverem ao dilúvio porque Noé foi considerado justo. Isso sugere que, mesmo em meio à corrupção, indivíduos podem encontrar favor divino através de suas ações justas e arrependimento. O pacto feito por Deus com Noé após o dilúvio, simbolizado pelo arco-íris, é um lembrete da fidelidade de Deus em manter suas promessas. Essa lição ensina sobre a confiabilidade e a benevolência de Deus, mesmo após períodos de julgamento. A referência ao dilúvio também pode ser vista como um chamado à transformação. Noé foi um pregador da justiça, advertindo as pessoas sobre o julgamento iminente. Da mesma forma, Jesus está alertando sobre a importância de uma mudança interior, de uma vida renovada em Deus. Isso envolve arrependimento, busca pela justiça e renovação espiritual. Em resumo, a passagem de Mateus capítulo 24 versículos 37 a 39, nos lembra da necessidade de permanecer vigilantes espiritualmente, estar preparados para o futuro incerto e tomar decisões conscientes em relação à nossa fé e obediência a Deus. Devemos lembrar que a vinda de Cristo pode acontecer a qualquer momento, e nossa resposta à mensagem de Jesus é crucial para nossa jornada espiritual. Se gostou, curta e compartilhe, para que mais pessoas sejam edificadas.